sabe que eu tenho vários hiperfocos na minha vida, né? E eu sempre entro nos caminhos, ou numas culturas, ou nos gostos, assim, que parece que eu tenho que destrinchar tudo, senão eu não fico satisfeito. E uma das que mais me marcou dentro do meu hiperfoco foi coisas relacionadas à guerra. Não sei se alguém daqui já assistiu Band of Brothers. Aliás, já ouvi ilustração aqui sobre Band of Brothers, The Pacific, coisas assim que realmente sempre me trouxeram uma parada muito massa, embora sempre muito dramático. Mas essa cultura da guerra, essa ideia sempre foi algo que me atraiu, pelo menos visto de uma maneira mais romantizada, poética, como as séries colocam ou ilustram um cenário terrível de guerra. E aí, por conta disso, eu sei bastante informação assim que tem a ver com isso. E que às vezes você não faz ideia e está tudo bem, porque é um hiperfoco meu, não quero que seja seu, mas se for seu também, está tudo bem. Mas teve um momento na história, de uma maneira muito específica, em setembro de 1944, quando eles já estavam ali numa sensação de que a Segunda Guerra ela estava já terminando, chegando ao fim, porque assim, aquele dia D já tinha acontecido e havia sido um sucesso, a França já tinha sido liberta. E aí muitos acreditavam que a Alemanha, naquele momento, já estava vivendo à beira de um colapso, já estava chegando ao final da campanha, dizendo, cara, fracassamos. Foi aí então que começou a nascer um sentimento, algo meio de um otimismo assim na Europa, do tipo, cara, graças a Deus esse inferno está passando e agora a gente vai começar a viver, vai reconstruir, vamos terminar, vamos conquistar, vamos retomar aquilo que é nosso por direito e as coisas vão fluir bem. Foi aí que surgiu uma operação, e aí eu vou pedir licença sempre, porque eu tenho várias coisas em inglês aqui para dizer, não sei porque que eu entro nisso, mas é o inglês do meu jeito, tá? Que eu vou falar, então, por favor, mais ou menos, mais para menos. Ainda bem o Jota até saiu, porque o Jota até falou assim, cara, não aceito nada menos, que a Bela já fala fluentemente, o mano ali não vai falar. Mas está tudo bem, eu vou começar as aulas particulares com a Tuane, embora. Operação Market Garden. Mais ou menos assim, o problema é agora. Ele foi liderado pelo lendário marechal britânico chamado Bernard. Eu sabia que eu ia esquecer na hora de falar o sobrenome dele. Mongon. Tuane, você lembra? Que eu sabia mesmo, eu estava decorando. Porque escreve assim, Montgomery. Esse, pô, tá de sacanagem, você corta essa parte aqui. Eu vou voltar. Liderada pelo lendário marechal britânico Bernard Montgomery. Esse cara é uma lenda viva, na verdade, dentro dessas estratégias. E eles tiveram essa operação que era chamada, assim, tinha uma ênfase, tipo, cara, é o atalho para o fim da guerra. E aí, esse lendário marechal britânico, ele basicamente diz assim, dentro de uma região específica, vamos meio que conquistar ou tomar posse das pontes da Holanda, porque daí a gente vai abrir um caminho para entrar direto no coração da Alemanha, na parte industrial. Então, você toma conta, né, das pontes para que não tenha acesso. E aí, antes do Natal, a gente já vai estar vitorioso, voltando para casa, podendo celebrar juntos e felizes, cada um no seu, e a Alemanha derrotada com todo aquele governo, toda aquela coisa. Então, a ideia era o seguinte, era lançar muitos paraquedistas próximos às pontes da Holanda, para que, então, marchassem em direção à Alemanha. E, ao mesmo tempo que eles cairiam ali, eles começariam uma outra galera, uma coluna blindada. São todos aqueles carros de guerra assim, que são blindados e que o negócio eles passam para acabar com tudo. Então, os paraquedistas caíam, dominavam, eles começavam a entrar. E aí, tudo isso era muito maravilhoso, pensando numa estratégia de guerra. O problema é que, assim, tudo dependia deles serem rápidos, de ser algo muito surpreso e nada poderia dar errado. Tudo foi muito meticulosamente organizado para que isso acontecesse. O problema é que eles ignoraram algumas coisas, como, por exemplo,
2 divisões blindadas alemãs estavam ali naquela região. E era o ponto aonde exatamente eles cairiam e eles iriam e eles... Não, a gente vai dar conta desses blindados alemães. Opa, voltou. E aí foi que aconteceu um pequeno problema. Quando os paraquedistas caíram, eles caíram muito longe das pontes holandesas. Os carros de guerra começaram a se engarrafar, começaram a... Caíram nas estradas estreitas. E aí, no final das contas, os rádios começaram a falhar. Já não havia mais comunicação. Eles estavam isolados, cercados. Foi um fracasso total essa campanha. De alguém que havia mentalizado e dito, a gente vai conseguir. O que era para ser o final de uma guerra acabou atrasando ainda mais. Porque dentro de um número específico, 10.000 soldados foram enviados. Apenas 2.000 retornaram para casa. Depois de mais ou menos 9 dias ali naquele lugar. E aonde que eu quero chegar? Quando esse camarada foi dar uma entrevista, ele disse mais ou menos assim, olha, nós fizemos isso, nós tentamos essa operação, e essa operação ela foi 90% bem sucedida. 90% bem sucedida. Eu acho isso interessante. Muitos fazem uma crítica, dizendo, cara, você perdeu 8.000 soldados, 2.000 voltaram, e você fala que 90% foi bem sucedida, 90%. Primeiro que não existe 90%. Numa guerra você tem que ser 100%. Numa conquista real é 100%. E outra, os seus números são irreais. E isso acabou ocasionando que muitos civis holandeses ali sofreram, morreram de uma maneira muito dramática, porque houve essa batalha, a Alemanha retomou alguns lugares, os caras morreram e ainda passaram por aquilo que eles chamam do inverno da fome, onde foi dias terríveis de isolamento e é uma coisa surreal de você pesquisar na internet. Muito bem. Uma estratégia humana, uma necessidade. Uma pessoa capacitada, pensou em todos os detalhes, mas não poderia um pequeno detalhe sair fora do lugar porque daria muito errado. Quando eu olho para uma questão como essa, para mim, esse nosso texto de Malaquias, ele é um texto sobre um dia D. Mas não um dia D onde 90% vai ser bem sucedido, mas onde 100% vai ser bem sucedido. E mais do que ser bem sucedido, para mim, esse é um texto muito curioso, porque ele revela algumas coisas que geralmente a gente não tem o privilégio de saber. Por exemplo, tem muitas coisas que Deus guarda para si. Por isso que algumas vezes, principalmente em música, tem alguma coisa sobre o mistério de Deus. A gente nunca sabe direito o que é o mistério de Deus, mas geralmente é quando você questiona algumas coisas e fica sem resposta. E esse é um texto onde você vai ver mais ou menos o Senhor colocando ou descortinando assim o seu lugar santo e dizendo, deixa eu mostrar algumas coisas para vocês que tem a ver sobre algo que vai acontecer ali na frente, mas que vai acontecer também lá na frente. Então, é como se o Senhor estivesse nessa noite abrindo uma cortina e dizendo, eu vou mostrar algumas coisas que geralmente vocês não veem, mas faz parte das crises de vocês. E eu acho isso muito, muito significativo, porque dentro de Malaquias, a gente sempre tem aquele texto de 2 Timóteo, né? São as últimas palavras do apóstolo Paulo antes de morrer. Aqui nós estamos diante das últimas palavras de Deus no Antigo Testamento. Então essas últimas palavras de Deus, elas são interessantíssimas, porque é como se o Senhor estivesse dizendo, olha, vocês vão vivendo uma espécie de um inverno rigoroso. Vocês vão se sentindo muitas vezes dentro de uma batalha onde vocês parecem sozinhos e isolados e parece que nada acontece lá de cima. E aí vocês vão criar uma expectativa, mas às vezes no medo. Vocês vão ter medo de que aquilo não aconteça como planejado. E vocês começam a se perder e começam a deixar com que esse inverno de fora comece a trazer um inverno para dentro. Então esse é um texto muito fantástico, porque ele vai dizer algumas coisas que talvez vão libertar o teu coração. Vão libertar o meu coração. Vão libertar os nossos corações. Porque é um texto que vai apresentar pelo menos 3 coisas que eu quero trabalhar com vocês nesse momento. E são 3 coisas muito importantes e que eu acredito que faz parte muito da sua vida, porque da minha faz muita parte.
E embora seja um texto muito difícil, eu quero que a gente consiga, pela graça de Deus, chegar num lugar muito bom ao final dele. Que é quando a gente percebe a graça nos convidando mais uma vez para recomeçar a nossa jornada. Então a primeira coisa que eu quero que você veja aqui comigo é que quando o inverno espiritual ele começar a chegar aí dentro do teu coração, você precisa lembrar que Deus está escrevendo uma história maior do que os seus olhos podem ver. Deixa eu repetir para você. Quando o inverno espiritual começar a chegar aí dentro, e ele vai chegar aí dentro, lembre-se que Deus está escrevendo uma história maior do que os seus olhos podem ver. Veja como o texto começa. Depois aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros. Tem uma coisa muito importante. Primeiro, é como o texto começa. Algumas traduções dizem depois daqueles, ou então aqueles que temiam ao Senhor. Isso aqui é muito significativo para mim e para você. Porque se você está acompanhando essa série, você vai ver assim que a gente às vezes sai desanimado daqui. A gente sai desanimado. Primeiro porque assim, o problema do povo de lá é o nosso problema. A gente oferece os nossos sacrifícios com um animal cego, mudo, com mancha, com todo tipo que o Senhor lá dizia que não era para fazer. Essa é a nossa realidade. Só que mais do que essa realidade, às vezes a gente também não sente que o Senhor nos ama o suficiente para a gente entregar tudo aquilo que temos a Ele. Às vezes a gente também começa a olhar para tudo isso com uma canseira. Mas que canseira, Deus, mais uma vez a rotina, aquilo que se torna comum. Às vezes a gente olha ao redor e vê que parece que não faz tanto sentido ou não traz um benefício você servir a Deus. É mais coisa dentro da tua agenda semanal. E aí você talvez veja gente que não tem nada a ver com Deus, super bem sucedido, feliz. E aí você chega no momento e você diz, é inútil servir a Deus. Basicamente é isso que esse livro vai dizer. Ele vai trabalhar sempre essas perspectivas que fazem parte dos nossos sentimentos, da realidade que a gente vai vivendo. E conforme a gente foi caminhando nesses textos, você vai perceber que gradualmente as pessoas vão caindo no meio da jornada. Porque começa com, o Senhor não nos ama. Chega um momento que ele diz, cara, é inútil servir ao Senhor. E aqui é fantástico, porque quando ele começa dizendo depois ou então, ele está dizendo, olha esse pano de fundo. Veja essa coisa, essa cena dramática. Veja essa pintura que foi colocada para vocês. Assim, isso aqui é tenso, isso aqui não é pouco tenso, é muito tenso. A galera estava muito mal, muito infeliz com Deus e desprezando as coisas de Deus. E então, no meio dessa coisa tão obscura, ele diz, então, aqueles que temiam o Senhor. Isso aqui é fascinante. Porque é possível você ser fiel mesmo vivendo grandes crises. É muito possível isso. É quase uma ironia dizer isso. Porque você sabe como coisa ruim sempre afeta e leva a gente. Alguém vai descer o pau em alguma coisa da igreja, a gente sempre consegue concordar. É simples, é fácil. Não estou dizendo isso de uma maneira a dizer, está tudo bem. Mas você sabe mais do que eu, ou eu sei mais do que você, que é muito fácil a gente entrar por um caminho de ser influenciado por aquilo que é ruim. E esse é um texto que já começa dizendo, então, no meio de tudo isso tinha um pessoal que estava firme. Tinha um pessoal que estava se mantendo fiel. Tinha um pessoal que estava olhando os sacrifícios tudo zoado e estava fazendo do jeito certo. Tinha um pessoal que mesmo olhando e dizendo, cara, que frieza, que apatia é essa igreja? Conseguia continuar firme apesar de uma cultura de igreja extremamente caótica. A igreja é um jeito contextualizado de dizer, porque era o templo. Aliás, eu não sei se você já parou para pensar nisso, eu sempre fico perguntando de Jesus no templo como era. Porque assim, às vezes as pessoas, ao longo da minha caminhada, dizem assim, às vezes não dá tanta vontade de ir para a igreja, né? Tanta coisa zoada, coisa ruim, coisa mal feita, o que quer que seja. E eu sempre dizia assim, cara, eu fico impressionado de pensar em Jesus indo para, entre aspas, para a igreja dele no tempo dele. Porque Jesus era a promessa de todas as coisas. Os caras iam falar sobre o Messias, o Cordeiro, e Jesus olhando assim, dizendo, cara, sou eu e ninguém está percebendo. É muito interessante. Essa capacidade que o Senhor nos dá de tomar boas decisões, dar boas respostas, mesmo em meio à crise. Isso é muito fascinante. Mesmo num contexto tão caótico de Malaquias, se você caminhou todos os domingos com a gente,
tinha gente no meio de tudo isso que estava se mantendo fiel. Isso é assustador. Porque às vezes quando a gente olha para uma igreja problemática, a gente pensa que todo mundo mas tem um... Eu não gosto de usar o termo remanescente fiel, porque isso sempre dá muita treta. Mas sempre tem uma galera fiel na parada. Sempre tem. Pelo menos sempre tem que ter. E aqui é interessante. Lá no hospital, a gente usa muita coisa de um camarada. Também não sei falar o nome dele direito. Vou falar aqui, tomar que pela fé vai dar certo. Mas o nome dele é Viktor Frankl. É médico, um cara fascinante. E ele foi para um campo de concentração. Perdeu tudo. Perdeu a esposa, perdeu seus pais, a liberdade, a dignidade. Ele não podia controlar a comida, não podia controlar o frio, os horários, as punições. Ele não tinha controle nenhum de nada. Mas teve uma coisa que chamou muita atenção dele, que foi que, mesmo que ele estava sobre um domínio e num campo de concentração que a gente não consegue nem imaginar o quão terrível aquilo é, ele olhava às vezes para os prisioneiros que estavam ao redor e ele via eles, por exemplo, dividindo um pedaço de pão mofado. Ele via a galera consolando uns aos outros. As pessoas oravam ali no campo de concentração, ajudavam uns aos outros. E aí o Frank, ele tem uma frase que ele diz assim, tudo pode ser tirado de um homem, exceto a última das liberdades humanas, escolher a sua atitude em qualquer circunstância. Aonde ele chega? As crises, elas podem influenciar o nosso coração. Mas elas não determinam a resposta que a gente dá àquilo. Isso é muito importante. Porque o texto vai dizer que eles conversavam. E isso sugere que eles se reuniam regularmente para encorajar uns aos outros. Deixa eu repetir isso. No meio de um contexto caótico de culto, de templo, de sagrado, de Deus, tinha uma galera que se reunia regularmente para encorajar uns aos outros. Isso aqui é fascinante. Porque isso me desperta para duas coisas, pelo menos. Primeiro, nós precisamos nos fortalecer uns aos outros em tempos de crise. Isso é muito importante. Você não foi criado para passar por crises sozinhos. A graça é um projeto comunitário. E a segunda coisa é que a verdadeira fé, ela renasce quando tudo ao redor parece sem sentido. Porque sempre tem uma galera que está querendo fazer a coisa acontecer. E por mais que a fé, às vezes ela se abala, mas a fé, ela nunca vira as costas para o Senhor. Mesmo num contexto caótico, a verdadeira fé, ela nunca abandona o Senhor. Mesmo quando você olha aqueles que fazem algo surreal em nome do Senhor, mas você diz, Senhor, eu confio que o Senhor sabe o que está fazendo e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mesmo quando existe uma cultura de templo, uma cultura de sagrado, onde eles dizem, é inútil servir a Deus. Lembra que eram sacerdotes que diziam isso. Você imagina, você está num lugar desse e você conseguir ser alguém visto como fiel. Você imagine você estar num lugar desse e você ser aquele que é considerado, pois, depois desses, existem essas pessoas. E essas pessoas não eram heróis espirituais, não era gente fora da curva, não era um negócio assim, meu Deus, sagrados, quase algo como Jesus. Era gente normal. Mas era gente que não deixou com que a cultura ditasse o que eles deveriam vivenciar na prática. Eu imagino que eles sentiam, eles se frustravam, mas a verdade é que cada um deles, mesmo às vezes sentindo o que muitas pessoas ali sentiam, de um Deus distante, tinham que toda vez aprender que os meus sentimentos, eles não podem conduzir o meu ânimo a Deus, mas é a minha fé. O grande problema nosso é que às vezes a gente se sente longe de Deus e aí a gente faz com que o nosso sentimento regue o nosso culto. Dani coloca muito bem dizendo no começo de celebração que Cristo é o que vai nos impulsionar para a gente fazer o nosso melhor nesse lugar. Porque se for as nossas frustrações com Deus, a gente não vai entregar absolutamente nada nesse lugar. Se a gente fosse responder à adoração por aquilo que o Senhor permitiu que acontecesse com a gente ao longo dessa semana, ao longo dos dias, ou uma mancha que você tem na tua alma de anos atrás, a gente não entregaria nada, porque não são os nossos sentimentos que devem regular o nosso culto. É a nossa fé. E esses homens, essas mulheres, esse pessoal, estava criando esse contraste, dizendo, apesar de tudo isso,
nós nos encontramos para nos encorajar. Pergunto eu, se os nossos grupos de conexão já não é uma boa opção sobre isso. E tantos outros encontros que acontecem, mas que já eu vou te falar. E aí o que o Senhor faz? E o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Veja só o que Deus faz. Contexto caótico. Um grupo, então, fazendo algo para o Senhor, se encontrando, se encorajando, temendo e honrando o Senhor enfaticamente presta atenção e escreve um livro. Isso aqui é lindo. O Senhor escrevendo um livro sobre a história dessas pessoas que estão se reunindo e se encorajando. Isso é muito importante. Porque, na verdade, a nossa tendência sempre é colocar Deus quase como num lado muito distante da história. Quase como se Deus desse um... Como é que fala quando você dava aquele negócio lá nos carrinhos? Corda, num mundo... Dissesse assim, agora vocês se viram. Mas é tão fascinante isso, porque ele diz, o Senhor está envolvido em cada atitude, em cada palavra que sai da nossa boca. Isso aqui também é legal, porque a gente às vezes pensa que Deus só vai ouvir quando a gente ora a Ele. Não, Senhor, é como se Deus tivesse assim lá, a Trindade, alguma coisa assim, né? Trindade não, porque o Espírito Santo está entre nós. Mas assim, Deus está fazendo algo no trono. E aí a gente fala, então vamos orar? E Deus fala, opa, peraí. Agora é comigo. É muito massa isso aqui. Deus ele não está só ouvindo essa coisa meio vertical, mas essa conversa horizontal ele também percebe e ele registra. Esse registro, ou esse livro de recordações, é algo muito da cultura da corte persa. Algumas vezes tinha alguns registros reais que eram feitos, porque eles não poderiam esquecer algumas pessoas que eles deveriam honrar. Então o Senhor está dizendo basicamente isso. Eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou lembrando. Mesmo quando a tua fidelidade parece invisível. Mesmo quando parece que a tua fidelidade se perdeu na história. Mesmo quando parece que ninguém está te ouvindo, que ninguém está te vendo, que você ali sofrendo na tua solitude, dizendo, Deus, miserável homem que sou. Parece que ninguém sabe. Esse é um texto que olha e diz, o Senhor sabe. E talvez não seja melhor ninguém mais do que Ele mesmo saber, porque Ele não apenas sabe, mas Ele honra a tua dor. Ele registra. Mesmo quando a fé parece estar baixa, no templo, Deus acende uma luz nos lugares mais improváveis para dizer, esse é um povo que eu tenho muito orgulho. A gente às vezes pode imaginar Deus dizendo, não, mas eu estou falando aqui, quando vocês se reúnem em culto, em pequeno grupo, em grupo de conexão. Deixa eu ir mais além. Fiquei imaginando essa semana, quantas conversas será o Senhor registrou que aconteceu ali na pia, lavando a louça, trocando uma ideia significativa. Fiquei imaginando quantas conversas o Senhor registrou no livro onde ele estava servindo o café, e falando, é a tua terceira ou quarta vez, porque da quinta tem que pagar. Ele registrou isso também, tá, galera do café? Isso é muito importante. Ele vai registrando. Quantas conversas vão acontecendo nos corredores? Quantas conversas vão acontecendo hoje na modernidade do WhatsApp? Eu tenho certeza que ele registra, porque o WhatsApp registra as suas conversas. Quantas vezes a gente vai passando por coisas que parecem bobagem, mas que para o Senhor são muito significativas, porque a fidelidade, ela nunca é invisível para Deus, mesmo quando parece ser inútil você ser fiel. Ele registra, ele conhece. E quando o teu coração começa a pensar em desistir, eu estou aqui para lembrar que Deus está escrevendo uma história muito maior do que os seus olhos podem ver. Inútil servir a Deus é o grito do coração que se perdeu, do coração desanimado, do coração amargurado. Mas Deus é aquele que escreve cada história, cada diálogo. E Deus não se esqueceu de você. Isso é muito importante você entender. A gente se esquece de Deus todos os dias. Mas todos os dias Deus está com uma página nova escrita. Quando a gente se mantém fiel àquilo que Ele está fazendo. Porque Ele é fiel àquilo que Ele está fazendo. E o nosso convite sempre é esse. Então essa era a primeira coisa que eu queria que você visse comigo nesses versos.
Quando o inverno espiritual começar a chegar e congelar aí dentro de você, lembre-se que Deus está escrevendo uma história maior do que os seus olhos podem ver. A segunda coisa que eu quero que você veja aqui comigo é que quando o inverno espiritual começar a congelar, tá certo que está sendo muito irônico falar sobre inverno num calor desse, mas está tudo bem, a gente segue o baile, que foi assim que eu montei. Mesmo quando o inverno espiritual começar a congelar aí dentro, lembre-se que a graça ela não ignora as suas crises. Ela te convida a enxergar além. Olha só o que o texto vai dizer no verso 17. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Aliás, uma coisa importante que o Matt mencionou. O livro de Malaquias, ele tem basicamente 55 versos. As divisões, os números que a gente tem, eles não são inspirados, tá? Malaquias não falou, verso primeiro, não, foi a galerinha que fez, os estudantes da Bíblia. Mas numa contagem meio básica, assim, são 55 versos. Isso é muito importante, tá? Sabe quantas vezes aparece a expressão Senhor dos Exércitos? Alguém chuta? Ninguém chuta. O ventilador está tampando todos os ruídos aqui do meu. 24. De 55 versos, 24 vezes aparece a expressão Senhor dos Exércitos. Porque é um Deus que está lutando pelo amor do seu povo. É um Deus que está lutando pelo seu povo. E então ele vai dizer assim, no dia em que eu agir, verso 17, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. E aqui a gente entra num negócio que é treta. Treta demais para mim. Porque assim, o verso 3:17 então diz assim, no dia em que eu agir. No capítulo 4, verso 1, ele vai dizer, certamente vem o dia. No verso 3 do 4, no dia em que eu agir. No verso 5 do 4, terrível dia do Senhor. Deixa eu tentar explicar isso ou trazer isso de uma maneira muito pastoral para você. Sem parecer teólogo chato, essas coisas que eu acho muito insuportável. Essas pessoas são fiéis, mas elas vivenciam a crise. A diferença é a resposta. Eles decidem se manter fiéis e os outros decidem dizer, chuta tudo, faz de qualquer jeito. Então eles estão abatidos. Eles estão se questionando. E talvez um questionamento que a gente tem aqui, embora não é tão bem trabalhado para a gente tentar entender o contexto, é que tinha muita gente que estava prosperando de uma maneira muito ilícita, de uma maneira injusta, não só no aspecto físico, a gente imagina, mas também de você olhar e falar assim, cara, como é que gente ruim desse jeito é tão bem sucedido? Na verdade, isso sempre é um problema bíblico da humanidade, de todas as coisas. O Salmo 73, que nós lemos no início, foi para isso. Até que eu entrei no lugar, no santuário do Senhor, e eu percebi então que a prosperidade dos ímpios ela é passageira. Esse é um texto que, de uma maneira muito específica, ele vai trabalhar sobre isso. Quando eles começam a se sentir desmotivados, abatidos, o Senhor fala, não, calma, está chegando o dia. O Senhor cria uma expectativa. Sendo um CLT agora, a coisa que eu mais vivencio de nervoso no meu dia a dia é a injustiça. Tomara que ninguém do hospital ouça eu falar isso, somente a galera do RH. De você ver gente prosperando e crescendo, e você diz assim, por quê? E de gente trabalhando pra caramba e assim, não tendo reconhecimento nenhum. Dou exemplo ou não? Você tem uma senhora que um dia foi levar um paciente. Sempre são duas pessoas que levam a maca no Cajuru, tá, Doug? Você não pegou a maca, então você não sabe. E aí essa pessoa, de uma maneira, ganhou um lugar no meu coração, começou a chorar, dizendo, olha, eu estou sozinha. Eu falei, jamais, eu te ajudo a conduzir essa maca. Ela chorou, parece bobagem. Ela falou, não tem ninguém no meu posto que eu possa contar. 2 semanas depois de 26 anos de técnica de enfermagem, ela pediu as contas e foi embora. Sabe quantas pessoas da gestão chegou lá e agradeceu ela? 0. Sabe quem foi lá? Eu com violãozinho e um monte de coisa que eu não posso falar aqui, senão eu posso ser desligado. Dei tudo que eu tinha para ela. Falei assim, aqui, minha querida, talvez ninguém reconheceu, mas eu estou aqui
em nome do Senhor para dizer que o teu trabalho foi maravilhoso. Eu lamento, eu choro contigo nessa oração. Mas assim, você é a pessoa... Talvez metade desse hospital tinha que ser dado para você, pelo trabalho que você fez aqui. A injustiça. É injustiça. E a injustiça é que é muito específico. Mas é muita injustiça. E você tem as suas injustiças. Você experimenta isso. E o grande problema é quando a gente começa a tentar interpretar a injustiça, sem olhar para o Senhor. Quando você começa a tentar entender e falar assim, cara, não tem o que fazer, não tem nada que vai quebrar esse ciclo de injustiça. Esse é um texto que vai chegar e dizer, ó, se você for tentar interpretar a vida e o movimentar da vida sem olhar para o Senhor, você vai se frustrar. É aí aonde vem um monte de ideologia dizendo nós vamos resolver e papapá. Ninguém resolve. Só consegue, às vezes, contornar ou diminuir, mas resolver a raiz da coisa, nenhuma ideologia vai conseguir. E aí esse texto é um texto que vai mostrar exatamente isso agora para a gente. Ele vai convidar a gente a olhar e dizendo assim, sabe aquelas crises que você sente? Talvez elas não vão resolver, mas deixa eu apontar mais para frente. E é aí onde a gente vai ver. Pois ele diz assim no verso 1, pois certamente não é uma possibilidade, com toda certeza, vem o dia, ardente como fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles. Diz o Senhor dos Exércitos, nem raiz, nem galho algum sobrará. Isso daqui é uma profecia que a galera estudiosa chama de dupla referência. É quando você tem uma profecia e ela é dada no sentido de que haverá um cumprimento a curto prazo, mas também um cumprimento a longo prazo. Por exemplo, você tem uma profecia do Salmo 22. Quando você olha para o Salmo 22, eu não sei se você conhece ele, fica aqui também o desafio para você ler essa semana. Você começa a ler esse Salmo de Davi e você fala, meu Deus, mas peraí, isso aqui é antigo. Está falando sobre Jesus, claramente. É uma profecia de duplo sentido, ou de dupla referência, melhor dizendo. Davi estava se sentindo sofrido, e é um salmo do sofrimento de Davi, mas não é só Davi, ele aponta para Cristo, porque você vai ver claramente isso. De uma maneira um pouco mais polêmica, mas na normalidade, você vai ver, por exemplo, em Daniel 11:12, num período que vai vir logo após Malaquias, vai surgir um mano chamado Antíoco Epifânio, que é o cara, é o capeta, velho. Ele literalmente ele é o anticristo dessa parada. E aí então ele vai vir, e ele vai vir logo depois, aqui logo em seguida, vai arrebentar com a galera dos judeus aqui nesse período. E aí isso não é uma profecia só dada para ali, também é uma profecia que foi dada lá para o final dos tempos. Que esse homem, ele é chamado do homem da desolação. Ele é dado ali, mas ele também é dado lá para frente. Então, assim, cara, quase todas as profecias do Antigo Testamento fazem isso. Eu não sei se está achando chato, tomara que não, mas quase todas fazem isso. É uma profecia para um momento que talvez vai acontecer ali, mas também vai acontecer ali na frente, na primeira vinda de Cristo, mas também vai acontecer lá na segunda vinda de Cristo. E isso daqui é uma baita referência a isso, porque ele está dizendo assim, vai surgir um fogo, descrito como uma fornalha, e esse fogo depois ele vai dizer que ele é como um sol da justiça, que é o próprio Cristo. E esse fogo, ele vai trazer condenação, destruição, mas ele também vai trazer purificação. Isso aqui é importante. Porque você fala assim, tá, quando é que isso aconteceu, então, no curto prazo? Talvez a gente possa dizer que a primeira vinda de Cristo, ela faz isso. Tem um momento da primeira vinda de Cristo, várias referências de João Batista, dizendo, olha a raça de víboras, vai todo mundo queimar no inferno. É isso. Mas também, por um outro lado, você tem essa referência desse fogo que nos purifica
do sacrifício de Cristo. Porque também Cristo trouxe essa dinâmica de que agora a nossa fé ela é mais profunda. A nossa fé ela interage mais com o nosso ser de dentro para fora. Então o Espírito Santo habita em nós. Então a gente já está sendo purificado. Mas por um outro lado, na redenção final, a gente vai ser plenamente purificado. E o ímpio plenamente condenado. Vocês estão entendendo onde eu estou? Eu estou muito louco aqui. Está estranho, não sei, mas está tudo bem. Então, aonde eu quero chegar? Nesse primeiro momento, nessa primeira parte, ele está dizendo de um fogo que destrói. E antes de você talvez levantar e ir embora e falar assim, não concordo, o que Deus está separando aqui não é o bom do ruim. O que Deus está separando aqui é o real do falso. O Senhor conhece os corações. Ele conhece cada coração. E isso é importante. Por quê? Porque quando você vê essa condenação descrita aqui em vários outros textos bíblicos, não é Deus perdendo a cabeça. Sabe aquele momento de fúria que a gente tem? Você faz uma coisa sem pensar, depois você se arrepende? Na verdade, o que o Senhor está fazendo aqui não é uma apenas punição, mas é uma reordenação moral do mundo. Toda vez que você vê algo descrito como fogo, como esse lance assim de destruir, é o Senhor trazendo uma reversão a injustiças que a gente vive. Então, assim, esse mundo é um mundo onde nós vamos experimentar o céu. Que a gente fala céu, mas o céu é aqui. Quando João vê o novo céu e a nova terra, não é novo de novo, é novo de renovado. Então é esse lugar. Então a gente ora, venha fazer a tua vontade. Porque a gente já vai elaborando essa expectativa. Por isso que a gente cuida da natureza, eu deveria cuidar um pouquinho mais. Porque a gente vai habitar nesse lugar. Então quando você pensa, eu vou habitar nesse lugar, você já começa a viver como você quer viver. E aí então o Senhor olha e diz, para que haja realmente uma redenção criacional, tudo aquilo que perverte tem que ser tirado. Então é sobre esse julgamento. Por isso que o sol que purifica os crentes é o mesmo sol que destrói os ímpios. Em que sentido? O problema não está no sol. O problema está na condição e na disposição do coração de cada um desses grupos. A gente olha e diz, Senhor, taca fogo em tudo aqui em mim. Queime toda a impureza. O ímpio, ele olha para isso e diz, está tudo bem. Continuo com a minha arrogância, continuo com as minhas justiças, continuo oprimindo o órfão, a viúva, continuo oprimindo o trabalhador, como o Matt colocou alguns domingos atrás, que está descrito aqui de uma maneira que eu quase dei glória a Deus, só não dei porque não consigo, pelo menos não para fora, só para dentro. Então tudo isso acontece na ideia de que o Senhor está entregando os ímpios para o destino que eles sempre quiseram. Então assim, já disse isso e repito nesse momento, para caminhar para uma reta final. É o Senhor dizendo, já que vocês querem viver a injustiça, a perversão e tudo isso, então vivam nesse lugar. E esse lugar onde eles vão viver essa imundícia, torna-se um inferno, porque é um lugar onde não existe a graça de Deus, o cuidado de Deus, o povo de Deus. Então eles são entregues para o lugar onde eles sempre quiseram viver. O problema é que eles vão descobrir que o lugar onde eles sempre quiseram viver se torna um inferno sem a graça e o amor de Deus. É o Senhor entregando para onde eles sempre quiseram. E o povo do Senhor, de uma maneira muito cuidadosa eu digo isso, é o povo que sempre almejou esse lugar renovado, transformado. E o texto vai dizer então que não sobra nem a raiz nem ramo, porque não vai brotar nada de vida. É definitivo, é final. Serão entregues, deixados, dizendo, já que vocês escolheram esse lugar, fiquem à vontade para ir para esse lugar. Mas segura aí antes de você ficar nervoso. Por um outro lado tem o fogo que purifica. Esse fogo que purifica, que é descrito como esse sol, é maravilhoso para mim e para você. Porque o fogo não é apenas para aqueles que a gente diz, esses são os ruins. O fogo também, ele purifica aquilo que ainda vive aqui dentro. A nossa arrogância, o nosso orgulho, a autossuficiência que a gente tem. Então Deus não está tentando arruinar você quando Ele lança fogo sobre você. Ele está queimando aquilo que pode te arruinar. Ele está descascando, Ele está tirando aquilo que precisa ser tirado antes da gente chegar a uma vida plena. Então, ao mesmo tempo, o fogo, ele queima os nossos ídolos e a luz, ela cura as nossas feridas por essa linguagem.
Então a mesma graça que expõe o seu pecado, cura o seu coração. E essa luz descrita aqui é uma luz que não é uma coisa assim, um farolete, uma lanterna. Não sei se você sabe o que é farolete, mas é uma lanterna. Esse sol, ele é uma iluminação plena. Você não precisa tentar ajudar, você não precisa iluminar. Tanto que quando o novo céu e a nova terra é descrito, diz que não existe sol. Porque a iluminação do Senhor governando com o seu povo, e o Senhor ilumina cada centímetro quadrado desse lugar chamado céu, que será a nossa terra transformada. Aí ele vai usar uma linguagem dizendo que a gente sai saltando incontrolavelmente de alegria, como se um bezerrinho tivesse sido solto do curral e ele diz, eu encontrei a liberdade. Isso aqui é muito importante para mim e para você. Porque o Evangelho, ele não promete que Deus vai nos livrar das dores agora, mas ele promete que nada do que a gente vive hoje vai ficar sem resposta. Nada. Então a gente não tem que viver por algumas respostas, a gente tem que viver pelo Redentor que vai transformar todas as coisas. E em alguns momentos da tua jornada, só a eternidade vai trazer respostas para aquilo que importa hoje. Então se apegue a isso. Quando você às vezes se encontrar com coisas que você questiona, está tudo bem questionar. Mas sabe que às vezes a resposta vai ser a resposta de Malaquias. No novo céu, na nova terra, talvez a gente vai entender algo. Então só a eternidade, ela corrige a visão enganosa do nosso coração. Porque quando a gente vai tentar entender a injustiça sobre o nosso olhar, a gente vai se frustrar. Então perceba que o cristianismo, isso que nós queremos, geralmente não vai dar uma resposta simples para o sofrimento, mas vai dar uma esperança escatológica que transforma o nosso presente. Criar uma expectativa futura trabalha a nossa maneira de vivenciar o agora. Então Deus não ignora as nossas dores, tá? Deus não ignora a tua dor. Ele te convida a esperar além. E a gente ora por isso. Mas esse abismo entre os ímpios, os justos, se você é alguém como eu que treme quando tem que lidar com isso. Essa lacuna, existe uma cruz que junta essas duas coisas. Se no Antigo Testamento Deus dizia, eu vou destruir vocês. O Novo Testamento diz, Deus é muito bom em trazer inimigos como amigos. Deus é muito bom de cuidar daqueles que querem ser cuidados. Deus é muito bom de fazer uma obra soberana sobre a vida daqueles que estavam indo por caminho do inferno, como eu e você. Estamos aqui hoje não porque decidimos sair do caminho do inferno, mas porque o Senhor nos trouxe para esse lugar. Então a justiça de Deus veio na pessoa de Jesus Cristo. Ele sofreu o verdadeiro julgamento. Em Cristo o fogo destruidor caiu sobre ele. E o Calvário ficou em trevas para que hoje você pudesse nascer pela graça. Então a gente tem uma mensagem muito poderosa. O reino do Senhor pode fazer grandes inimigos em amigos. Isso é muito importante para a gente. Mas a terceira e última coisa, nesse 1 minuto e 40 que eu tenho, é que quando o inverno espiritual começa a pesar e a doer aí dentro, lembre-se que o sol da justiça já despontou e está vindo ao seu encontro. Não é só a fidelidade do Senhor, não é só o Senhor cuidando de cada detalhe, mas é o Senhor também soberanamente trazendo as verdades de uma maneira que a gente vai experimentar. E olha o verso 4. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Isso aqui também é muito importante da gente considerar, porque assim, resumidamente, depois de você conhecer o Novo Testamento, o que Cristo fez, você começa a perceber que a lei, ela interage de uma maneira diferente hoje. O Antigo Testamento parecia que a lei queria te privar de uma vida legal. Em Cristo você percebe que a lei não quer te privar, mas ela quer te dar a liberdade que você tanto precisa. A lei do Senhor te liberta. De você não ser escravizado pelos ídolos, para você não ser uma pessoa que tem a sua ambição tão descontrolada que até o que o teu irmão tem, você quer. A lei, quando é descrito lei, que eu sei que a gente tem um negócio brasileiro de a gente não gosta de lei. Mas assim, a lei do Senhor é a lei da liberdade. Paulo trabalha isso de uma maneira muito maravilhosa. E aqui especificamente é muito importante você entender que Malaquias ele encerra o livro falando sobre a lei, porque na verdade ele está dizendo assim,
ele não está dizendo, mas o pessoal vai aprender, que depois dele vai ter 400 anos de silêncio. Quem está com a Bíblia de papel aí? Eu quero fazer um teste agora. Quem está com a Bíblia de papel, levanta a mão. Esse é o remanescente fiel. Não, estou brincando. Entre o Antigo e o Novo, tem 4 folhas em branco? Ninguém. A Igreja de Cristo já foi melhor. Antigamente, as Bíblias tinham 4 folhas em branco, entre o Antigo e o Novo. Cada folha representava 100 anos de silêncio de Deus. Porque depois que o Senhor fala com Malaquias, há 400 anos de silêncio absoluto. É quase como se os judeus tivessem que sustentar pela força da sua mão. Aí que entra alguns livros da Bíblia Católica, dos Macabeus, que historicamente falando é bem interessante. Mas o que é legal aqui é que o povo da aliança, o Malaquias termina falando sobre lei, obediência e tal, porque ele está dizendo, ó, o Senhor vai ficar em silêncio. Não haverá novos sinais. Tudo que foi revelado já está aí. Vocês precisam agora depender do Senhor, confiar na lei do Senhor. Isso aqui é muito importante para a gente, porque hoje a gente tem a Bíblia fechada. A gente já tem tudo revelado. E talvez a gente não precise se desesperar quando Deus parece ficar em silêncio. Porque o que a gente tem já é o suficiente, a gente só tem que lembrar o que a gente já conhece. Isso é muito importante para a gente. Ainda na Segunda Guerra Mundial, uma vez fizeram uma entrevista com um piloto que teve o seu avião atingido e ele caiu. E quando ele caiu, ele perdeu todo o contato que ele tinha com a sua base, com os seus colegas e tudo mais. E ele falou, cara, foi desesperador. Só que daí ele lembrou que toda vez que os soldados eles entravam e eles partiam em missão, era dado um envelope lacrado que eles guardavam com algumas instruções de emergência. E aí então ele naquele desespero falou, cara, eu perdi o contato, eu não sei onde eu estou. E aí ele lembrou desse envelope lacrado. E quando ele abriu o envelope lacrado, ele falou, cara, agora eu entendi a importância disso. No silêncio do rádio, eu quase entrei em pânico. Mas quando eu abri o envelope, eu percebi que o comando já tinha falado tudo o que eu precisava para essa missão. É muito bom quando Deus responde a nossa oração. Quando Deus responde os nossos questionamentos. Mas também é muito bom quando Deus fica em silêncio e a gente começa a aprender o que é viver pela fé. Porque se Ele já colocou nas nossas mãos a palavra do Senhor, então Ele está dizendo que a gente também já tem o que a gente precisa. E o que a gente já tem é o suficiente para a gente começar a viver a vida no ritmo da aliança, da expectativa do Cristo que vem para restaurar todas as coisas. O que Malaquias está dizendo é, vocês estão acostumados a entregar os animais de tudo que é jeito, e eu quero lembrar vocês que vocês precisam voltar a viver no ritmo da aliança, da lei que liberta. E graças a Deus por Cristo Jesus. João capítulo 1, 17 diz que a nova aliança Cristo faz com que a gente experimente a lei com graça e verdade. Isso é, o Senhor nos moldando e a gente vivenciando ela de uma maneira plena. Ainda que não. Vivendo já, mas ainda não. Aguardando aquele dia. Então, nesse contexto, a obediência que eu coloco diante de vocês não é um legalismo de obedeça. Mas é uma lembrança amorosa. Enquanto aguardamos a Cristo, precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar da lei. Porque ele vai voltar e ele termina assim o livro. Vejam, verso 5. Eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Eu acho sempre fascinante que toda vez que ele faz uma referência a dia do Senhor, sempre é no negativo. Paulo fala isso em Tessalonicenses, Jesus mesmo nos discursos, sempre é muito curioso isso. Um dia a gente fala sobre isso. E ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Você tem uma promessa muito curiosa. Vejam que eu vou chegar, mas antes de eu chegar eu vou enviar o profeta Elias. O profeta Elias já tinha morrido, já tem um tempo, tá? E é muito curioso que dentro de algumas culturas judaicas, quando chegava o momento da Páscoa, eles preparavam a mesa e aí eles deixavam uma cadeira vazia e um cálice com vinho
Porque caso Elias chegasse, eles estariam se alegrando na chegada do Messias. Eu achei isso muito fascinante, embora muito estranho, mas está tudo bem. E o que é curioso é que o profeta Elias, ele ministrou num contexto onde ele antecipou um julgamento terrível que veio sobre Israel. Então, a imagem do Elias, ele é usada aqui do tipo assim, ele prepara o caminho para um julgamento. E aí você sabe, imagino eu, que o Elias nada mais é aqui do que o João Batista. Tanto que o Novo Testamento já começa confirmando que João Batista ele vem proclamando uma mensagem dura de se ouvir, no espírito do profeta Elias, ou com a mesma intencionalidade, ele vai antecipar aquele que virá. E também tem uma coisa muito maluca aqui, que são duas referências, que quando Malaquias fala sobre a lei, ele cita Moisés. E depois, então, agora ele cita Elias, 2 homens de Deus. Ambos encontraram com Deus no Monte Sinai, que é o Monte Horebe. Ambos também se encontraram com Jesus no Monte da Transfiguração. E aí o Cacá pode chorar agora, que lá em Apocalipse tem a figura de 2 profetas, vindo também num certo tempo da escatologia, que muita galera diz que são esses 2 profetas. Moisés e Elias. Mas aí é mais curiosidade, um dia a gente trabalha sobre isso. O que eu quero que vocês percebam é que quando João Batista começou a anunciar a mensagem no espírito de Elias, no espírito com muito cuidado, tá? Não pense nada estranho. Corações começaram a queimar, porque agora era uma nova maneira de relacionamento. O que interessa para a gente aqui, ou pelo menos o caminho que eu quero entrar nessa retinha final, é que isso daqui, quando, por exemplo, ele diz, converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, isso aqui é uma analogia de um Deus que restaura relacionamentos, de um Deus que cuida, de um Deus que não apenas cuida de comportamento, mas ele restaura esses relacionamentos. Deuteronômio 30, 1 e 3 vai falar sobre um coração circuncidado. Êxodo 34, 6 e 7 fala sobre uma maldição que virá sobre as gerações e tal. E você fala, cara, que coisa horrível, assim, não obedecer ao Senhor, as suas gerações vão ser malditas. Esse é um texto onde o Senhor está falando para nós. Alguém precisa se fazer maldito para fazer nova todas as coisas. Alguém tem que morrer no madeiro para que relacionamentos aconteçam. Alguém tem que morrer numa cruz para que haja uma restauração plena. Eu não sei se isso é tão literal, mas pode ser literal de relacionamentos, mas talvez o que importa para a gente é de um Deus que está dizendo, a simples relação de pais com filhos pode parecer pequena demais, mas é importante para Deus. E as gerações que virão, o Senhor está cuidando. Eu acho isso interessantíssimo. Porque quando você termina o texto, as últimas palavras dão uma desanimada, sinceramente falando. Porque ele diz assim, do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Olha o jeito que Deus termina o livro. Às vezes falou, Deus, esquisito. Algumas traduções até anteciparam isso antes dessa parte dos filhos, tentando amenizar. Mas aonde que eu quero chegar? O Antigo Testamento ele não termina com ameaça, mas com um convite à vida. Deus ele encerra esse capítulo com uma ponte, não com uma parede. Isso aqui não é para você olhar e dizer, parece um Deus ali que está brincando de controle, querendo mandar todo mundo para o inferno. O Senhor está dizendo que eu estou chamando vocês para mim, mas vocês precisam querer, precisam desejar. Então, como que a gente responde aos nossos invernos? Lembrando que Deus está escrevendo uma história maior do que os seus olhos podem ver. Isso é sobre a fidelidade de Deus. Como que a gente responde aos invernos, à apatia, a tudo aquilo que eu simbolizei no inverno? Lembrando que a graça não ignora as suas crises, mas ela te convida a enxergar além. Isso é o cuidado de Deus. Como que a gente responde aos invernos? Lembrando que o sol da justiça já despontou e está vindo ao seu encontro, trazendo restauração soberana sobre quem somos.
Isso tudo significa não apenas que a gente vai aguardar um bom líder, um lendário marechal britânico com nome estranho, que vai chegar no final e dizer, olha, perdemos 8.000 homens, mas 90% da nossa missão foi bem sucedida. A gente não espera em homens. A gente não espera em pastores, em líderes, em membros. A gente espera no Senhor. O verdadeiro Senhor das batalhas. O verdadeiro Senhor dessa guerra. É o próprio Deus quem garante a vitória. E Ele é fiel, Ele é cuidadoso e Ele é soberano. E Ele disse que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. E as portas do inferno continuam não prevalecendo. Então eu queria terminar dizendo para você que o maior problema ou a maior batalha que você pode enfrentar, ela não está do lado de fora de você. Não é a apatia do povo, os animais sendo sacrificados de qualquer jeito. A maior batalha ela acontece dentro de você. E essa batalha ela só pode ser vencida quando você realmente coloca Cristo no lugar certo. E você entende que Ele é tudo para você e que passar dele ou menos dele é banal. Então, pensando em 3 pessoas aqui, ou 3 casos, eu queria dizer uma coisa para você que é crente e que está bem. E que talvez não está vivendo um inverno. Talvez a realidade de Malaquias não é a tua realidade. Eu quero continuar dizendo para você, continuar perseverando pela força e trabalho dele. É Ele quem começa. É Ele quem termina. Você não tem que fazer nada. Você só tem que perseverar no que Ele começou. Mas eu também quero dizer para você, talvez, que é um crente que está meio caído. Alguém que está vivenciando um inverno congelante do lado de dentro. Pelo menos do lado de dentro. Eu quero dizer para você que os invernos, eles não podem definir quem você é. É a graça que define quem você é. E a graça te convida a recomeçar nesse momento. Mas talvez eu também quero dizer para um último tipo de gente que se você não é crente, nunca confessou a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Talvez você tenha uma sede por justiça, sentido e esperança que aponta para alguém. E aqui a gente tem uma boa resposta para te dar. Aquele que fará nova todas as coisas e que cuida de nós e que cuidará plenamente lá na frente. É uma boa resposta para aquilo que talvez você está procurando nessa noite.